Eu e Ivan do canal Port Games. Hoje vamos aprender a jogar Seven Wonders Duel, um jogo do Anthony Bauza e do Bruno Catala, de 2 jogadores. É um jogo de cartas, né? Um jogo rapidinho, jogo em meia hora, de construção e desenvolvimento de civilizações. É um jogo muito legal em 2 jogadores, conforme eu falei no meu outro vídeo. E vamos parar de enrolar e bora lá para ver as regras. Coloque o tabuleiro entre os 2 jogadores. Coloque o peão de conflito, esse vermelhinho, no meio do tabuleiro. Coloque as fichas de militares nesses espaços indicados, que aqui tem a sombrinha, a de 2 e a de 5. Distribua 7 moedas para cada jogador. Pegue 5 fichas de progresso aleatoriamente e coloque no espaço apropriado aqui em cima. O resto pode ir para a caixa do jogo. Monte o banco com as moedas restantes. Escolha um primeiro jogador. Embaralhe as 12 cartas de maravilha e vire 4 delas. O primeiro jogador vai escolher uma delas. O segundo vai escolher 2. E a que sobrar vai para o primeiro jogador, novamente. Agora pega mais 4 e faça a mesma coisa, agora começando pelo segundo jogador. No caso foi esse. Então esse vai pegar uma, esse vai escolher 2 e esse vai ficar com a que sobrou. O jogo é jogado por 3 eras. Cada era tem um baralho. O baralho marrom é da primeira, o azul da segunda e o roxo é o da terceira era. Para distribuir as cartas da era, embaralhe o baralho correspondente e separe 3 cartas delas sem olhar. Vou pegar 3 cartas e vou tirar do jogo. Faça o mesmo com o baralho das eras 2 e 3. Tire 3 cartas aleatórias. No baralho 3, tire 3 cartas aleatórias. Somente no baralho da terceira era, inclua 3 cartas de guilda no meio deles e embaralhe juntos. O resto do baralho de guilda você pode devolver para a caixa. Cada era você vai distribuir as cartas de acordo com esse esquema aqui, onde as cartas brancas são viradas para cima e as cartas escuras ficam viradas para baixo. Então na era 1 a gente vai seguir este modelo aqui, lembrando que o jogo funciona durante essas 3 eras. No turno do jogador, há 3 opções de ações que você pode fazer. A primeira opção é você construir uma estrutura. Você pode pegar uma dessas cartas que estão disponíveis e não estão tampadas e construir ela. As cartas do Seven Wonders, elas possuem a seguinte estrutura. Aqui em cima é o efeito que ela dá. No cantinho, se houver, é o custo que você precisa pagar para construir ela. E aqui embaixo ele tem um nomezinho. Então, para eu construir essa carta, por exemplo, eu vou ter que pagar 2 moedas e ela vai me dar 1 de militar. Toda vez que eu comprar uma carta, construir uma carta, colocar ela à frente do jogador e ela for do tipo militar, eu vou andar uma casinha pro lado do oponente. E toda vez que ele comprar, ele vai andar uma casinha para cá. Se esse toquezinho passar desses pontilhadozinhos, você imediatamente, por exemplo, se passar daqui, o jogador imediatamente perde 2 moedas. E se ele chegar até aqui, por exemplo, o jogador imediatamente, o oponente, né, perde 5 moedas. Se acontecer do tokenzinho militar chegar numa das pontas, o jogo acaba e o jogador que tenha o tokenzinho na ponta foi derrotado. Construir cartas verdes do mesmo símbolo permitem que você pegue um dos tokenzinhos verdinhos lá em cima, que são as fichas de progresso. Cada ficha de progresso vai te dar um benefício diferente. Se em algum momento do jogo você juntar 6 símbolos diferentes, aqui por exemplo, você juntou esses 2 é 1. Você juntar mais 2, juntar 6 no total, você ganha o jogo imediatamente. Algumas cartas do Seven Wonders existem um símbolozinho no canto aqui, igual essa aqui. O que isso significa? No caso dessa aqui que eu peguei de exemplo, ela tem esse símbolozinho. Então, essa é da era 1. Na era 2, a gente tem essa outra carta, que nesse cantinho você tem o mesmo símbolozinho. Então, se você já construiu uma carta com o símbolozinho acima, você pode, posteriormente, construir uma carta gratuitamente, desde que você tenha o símbolo já construído aqui. Então, se eu construir aquela ali, e eu quiser construir essa mais pra frente, eu poderia construir de graça, sem ter que pagar o custo dela aqui. A sua segunda opção de ação, você pode descartar uma dessas cartas sem pagar nada dela, você vai descartar ela
e trocar por 2 moedas do banco. Você vai pegar 2 moedas ali do banco, mais uma moeda para cada carta amarela que você já tenha construído. Carta amarela de comércio. Se você já tiver 3 cartas amarelas aqui, você pode descartar essa, por exemplo. Vai pegar 2 que é fixo, mais 3, porque é a quantidade de cartas amarelas que você já tem construído. A terceira e última opção de ação que você tem é construir uma maravilha. Para construir uma maravilha, você precisa pagar os custos que estão aqui no cantinho dela. Então você pode pegar uma dessas cartas aqui. Não precisa pagar o custo da carta, somente o da maravilha. E você vai virar ela aqui para baixo, dizendo que essa maravilha está construída. E como que você vai pegando esses recursos, né? Conforme você for construindo as cartas, elas vão ficando aqui na frente dos jogadores. E, por exemplo, essa carta aqui, essa maravilha, eu preciso ter um desse tijolinho, uma pedrinha e 2 madeiras. Então eu teria que ter à frente aqui do jogador uma madeirinha, um tijolinho, 2 madeirinhas, um tijolinho e um barrinho, que é esse aqui. Caso eu queira construir alguma maravilha ou construir alguma carta e eu não tenha o recurso necessário para construir ela, eu posso comprar do banco. E para comprar do banco eu vou pagar. Por exemplo, caso eu já tenha 2 pedras, um papiro, mas eu preciso e tenho um tijolo e eu preciso de mais um, como que vai funcionar? Eu vou ver quantos, se eu preciso de um tijolo, eu vou ver quantos tijolos meu oponente tem, e aí eu vou pagar 2 mais a quantidade de tijolos que o outro jogador tem. Então no caso aqui, como ele já tem um e eu precisava de mais um, para eu construir essa aqui, eu teria que pagar 2 mais 1, porque ele tem 1. Sempre que uma carta acima estiver livre, isso é, as 2 cartas abaixo que estão em cima dela forem compradas, você deve virar, na verdade, a carta de cima. Então eu só vou virar essa carta quando essa aqui for comprada, e essa aqui também quando essas 2 forem compradas. Então se esse cara comprou essa ficou disponível, eu devo vir e virar essa aqui. Quando as cartas da era acabar, a gente vai ir para a próxima era, vai embaralhar as cartas da era, no caso aqui acabou a era 1, nós vamos embaralhar as cartas da era 2 e vamos distribuir agora seguindo esse outro padrão aqui. Então vai funcionar a mesma coisa na outra era, vai comprando carta, construindo, andando com o bonequinho pro lado para lá, construiu maravilhas, acabou as cartas, vamos para a próxima era, que é a terceira, que é a última era. Se você não ganhou militarmente, que seria chegar um desses na pontinha, ou pegar 6 símbolos, o jogo vai para uma vitória civil, que aí vão fazer as contagens dos pontos das cartas que a gente tem, e quem tiver mais ponto no final ganha o jogo. As cartas marrons e cinzas, elas te dão um recurso indicado logo acima dela, que vai ser utilizada para construir as outras cartas. As cartas vermelhas, elas vão te dar poder militar, que vai fazer você andar naquela trilhazinha militar. As cartas roxas, que são as cartas de guilda, quando tiver esse símbolozinho, você vai comparar as 2 cidades. Quem tiver, no caso aqui, mais moedas, vai ganhar. A cidade que tiver mais moedas, 3 moedas vai valer 1 ponto. No caso essa aqui, você vai comparar. Tem esse símbolozinho, então você vai ver que cidade que tem mais maravilhas construídas. E naquela cidade, você vai ganhar 2 pontos por maravilha construída. As cartas azuis valem o ponto que está escrito aqui nela. Todo o matinho que tem aqui com o número é o ponto que você ganha no final do jogo. As cartas amarelas são cartas de comércio. Normalmente ela vai te dar moedas na hora. No caso essa aqui você vai ganhar 2 pontos por carta marrom que você tem no seu jogo. Essa aqui 1 ponto por carta amarela que você tem no seu jogo, mais 3 pontos. Essa aqui também mais 3 pontos. Essa aqui 2 moedas por maravilha que você tem construído já, e mais 3 pontos no final do jogo. Quando você constrói uma maravilha também, você imediatamente ganha o que está aqui no canto dela. No caso dessa aqui, você ganha 3 moedas, o oponente perderia 3 moedas. Esse símbolozinho significa que você pode jogar de novo, e no final você vai ganhar 3 pontos. Lembrando que se alguém construir 4 maravilhas, como só são 7 maravilhas que podem ser construídas, que é o nome do jogo, o outro jogador não vai poder construir a sua 8ª, então ele vai ser descartado.